Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetãocast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E o tema desse episódio é sobre o Pacto de Princeton. Muito bem. O que seria esse Pacto de Princeton? É um pacto que foi feito aí com Lula e Fernando Henrique Cardoso lá na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, em 1993. Digamos aí, aqui esse episódio vai ser para entender mais ou menos como é que como esse pacto influenciou muito na política nos últimos anos, né? Então, é que foi esse pacto entre o Foro de São Paulo, né? O Lula era o representante e co-criador, né? Junto com Fidel Castro, criou o Foro de São Paulo, e o Diálogo Interamericano, que acho que é a primeira vez que eu falo dele aqui no Zetoncast. E o FHC estava representando este diálogo. Muito bem, o que seria falar sobre o que seria o diálogo interamericano? Bem, aqui a descrição, né, definição no site do diálogo interamericano, que é o thedialogue.org, que é o site aí do diálogo interamericano. Aí falando aqui sobre o diálogo. O diálogo interamericano é um centro de análise que envolve uma rede de líderes globais para promover a governança democrática, a prosperidade e a equidade social na América Latina e no Caribe. Trabalhamos juntos para moldar o debate político, formar soluções e melhorar a cooperação no hemisfério ocidental. Só essa rápida aqui descrição, ver tanto aí da linguagem do diálogo interamericano. Fala governança, aí democrática pero não mútua, né? Aí mudar o debate, cooperação no hemisfério ocidental, ou seja, toda promovendo aquela pauta progressista, né? Esse é o diálogo interamericano, que aí foi aí representado pelo FHC. Então, para falar sobre toda essa questão do Pacto de Princeton, eu vou ler aqui um capítulo aqui do livro O Eixo do Mal Latino-Americano, de Heitor de Paula, onde fala justamente sobre o Pacto de Princeton, né, que é o capítulo 12, né, o Pacto entre o Foro de São Paulo e o Diálogo Interamericano. Muito bem. Vou ler aqui. Em janeiro de 1993, se encontraram em Princeton, onde FHC foi professor quando de seu exílio voluntário durante o regime militar, Lula e Fernando Henrique Cardoso, onde, sob a coordenação de Warren Christopher, secretário de Estado de Bill Clinton, que era o presidente na época, chegaram ao pacto entre o Foro de São Paulo e o Diálogo Interamericano, no qual foram ajustadas algumas estratégias para a América Latina. O ponto de partida para o diálogo era a certeza que, com a derrocada da União Soviética, a esquerda latino-americana teria necessidade de um novo ponto de apoio, principalmente de natureza política. Por sua vez, o diálogo necessitava uma força com capacidade de mobilização popular, que a chamada social-democracia no Brasil, o PSDB, não tinha, para dar suporte aos pontos essenciais de seu projeto continental, inclusive porque alguns dependiam diretamente da concordância entre a teoria e a capacidade de mobilização do povo. Ou seja, o diálogo interamericano, que é formado pela social-democracia, né, FHC é tratando-se aqui não só do Brasil, mas da América Latina, FHC é o maior representante da social-democracia. Precisava de mobilizar as massas, uma coisa que a esquerda mais comunista, né, mais
como é do Foro de São Paulo, tem, né? Porque tem Teologia da Libertação, falei em outro episódio, e toda aí a questão que até o diálogo interamericano ele sabia que eles não tinham como ali mobilizar as massas. Aí fez esse pacto aí com o Foro de São Paulo. Que mal ou bem eles sabiam como mobilizar as massas. E aí foi feito esse pacto lá em Princeton. Aí fala, né? Os fundamentos e objetivos do pacto. Aí limitar a emigração para os Estados Unidos. Para o diálogo e para o Departamento de Estado, a maciça imigração de latino-americanos para os Estados Unidos seria uma das consequências inevitáveis da guerra revolucionária que esperavam aí viesse a acontecer. Impunha-se conseguir que as forças guerrilheiras ligadas ao foro se mantivessem em partidos políticos e passassem a disputar o poder pelo voto. Imaginavam que, ganhando algumas eleições, apoiados pelo diálogo, se conviveriam da vantagem do jogo democrático e se tornariam civilizados, mesmo depois de conquistar o poder. Ou seja, aí vem aquela coisa do chamado socialismo democrático, vamos dizer assim, é tomar o poder pelo voto, não tomar o poder por guerrilha, né, pela força, como aí pregava lá a luta armada durante o regime militar. Agora é chegar ao poder pelo voto. De fato, FHC chegou ao poder como? Pelo voto. Lula chegou ao poder como? Pelo voto. Dilma e depois Temer chegaram ao poder pelo voto. Então, aí como é que é essa mudança de estratégia, né? Não é mais agora aquela coisa de as guerrilhas lá dos anos 60, 70. Agora é uma coisa tentar ali chegar ao poder democraticamente, né? Pelo voto. Essa é a estratégia. A proposta do diálogo foi que a esquerda, mesmo radical, guerrilheira, revolucionária e marxista, abandonasse a forma atual de tomada de poder pela revolução e optasse pela participação em eleições, oferecendo como contrapartida o apoio do diálogo para nele permanecer. Pensavam que assim evitariam as imigrações, pois não haveria repressão interna de caráter totalitário, nem por parte de governos revolucionários, nem por governos autoritários que surgissem em reação àqueles, como em 64 no Brasil, 73 no Chile e 76 na Argentina. Ou seja, né, complementando aí aquele comentário, né, que eu tinha feito. Né, é porque assim, se tivéssemos realmente esse clima de guerrilha, essas coisas assim, claro que o pessoal o povo ia tudo para os Estados Unidos. E aí, para evitar isso, é assim, o diálogo interamericano fala assim, pô, o Foro de São Paulo, pera aí, se segura o facho aqui, né, o pessoal aí mais sangue nos olhos, né, assim, os radicais, comunistas, marxistas, segura aí o facho, porque, pô, né, vamos evitar que o povo vá para os Estados Unidos, a gente ficar aqui, o pessoal ficar aqui, né, no respectivo país. Então é assim que ele falava. Então, é por aí isso que o diálogo interamericano, essa proposta aí lá do diálogo interamericano ao Foro de São Paulo. Em contrapartida, haveria total apoio do diálogo, com sua imensa influência no Departamento de Estado, contra qualquer tipo de repressão militar ou policial à esquerda. E também resultava em imigração indesejada, forçada. A tudo se acrescia um esforço para que os governos fizessem acordos de paz com os que atuavam revolucionariamente, colaborando por todas as formas para que a paz fosse obtida, de modo a permitir a formação de partidos políticos de esquerda revolucionária, como aconteceu com M19 e outros movimentos, até quando não se sabe.
Essa é a causa do desmonte, do governo Clinton, do narcotráfico tradicional da Colômbia e do acordo de paz com as Farc, entregando-lhe um território, à sua administração, incluindo como prêmio o controle total do narcotráfico. Ou seja, isso explica a questão do acordo de paz lá com as Farc, né? Tanto que as Farc viraram o quê? Partido político lá na Colômbia. Então, tá tudo parte do plano. A influência do diálogo e do CFR, que é o, assim traduzindo em português, seria assim, o Conselho de Relações Exteriores, lá nos Estados Unidos, né? É tão grande dentro do Departamento de Estado, americano no caso, para que este pacto deu origem a uma política americana para a América Latina, que perdura até hoje. Lembrando, Bill Clinton, democrata, todo mundo sabe, né? A ideia é de que existem duas esquerdas. A velha revolucionária esquerda radical, chamada carnívora, e outra moderna pragmática, a esquerda vegetariana. Ou seja, para entender um pouco, né, a esquerda radical seria o PT, e seus satélites, e seria o Foro de São Paulo, no caso, e aí a esquerda moderna pragmática, a PSDB, seus satélites, seria aí o diálogo interamericano. Mas o curioso é que aqui tá falando o seguinte, né, que a primeira, né, a esquerda carnívora, vamos dizer assim, seria representada por Chaves e Morales, né, Hugo Chaves e Evo Morales. E a segunda seria a mais moderada pelo Lula, olha isso, cujo político de esquerda moderado que pode enfrentar os populistas. Então, tem muita briga interna na esquerda falando sobre essa questão, provavelmente quando se fala do governo Lula, né? Porque o Lula ele teve que ele foi eleito com aquele discurso do Lulinha Paz e Amor, né? Graças aí também ao marqueteiro Duda Mendonça, né? Que ajudou aí na imagem. Porque ele tinha essa imagem, o Lula, né? Do sindicalista radical, comunista, essas coisas assim. O pessoal não levava muita fé. Aí quando ele mudou o discurso de vou tirar o Brasil do mapa da fome, essas coisas assim, Lulinha Paz e Amor e tal. E aí teve que moderar o discurso. E muita gente da esquerda, assim. Aí fica a mesma coisa. Pô, tem alguns absurdos, gente falando que o Lula seria de extrema direita, as coisas assim, por causa justamente desse discurso mais moderado, a coisa mais moderada do Lula que ele adotou durante aí o seu governo, quando esteve no poder. Aí, coisa que é importante, olha. Controle populacional e enfraquecimento da Igreja Católica. A outra questão para o Pacto de Princeton era o controle populacional por influência do diálogo, através de formas radicais já em uso em alguns estados americanos. A insistência da legalização do aborto, da esterilização em massa e da legalização da união de homossexuais. Ou seja, né, aquelas pautas progressistas que seriam aí típicas aí do diálogo interamericano. As forças de esquerda, no compromisso com o diálogo, dariam sua colaboração para atingir a legislação necessária a oficializar essas questões, que evidentemente teriam previsivelmente a oposição da Igreja Católica. Esta precisaria ser enfraquecida com a noção de um misticismo individualista que seria o determinante nas relações de cada um com Deus, sem necessidade de igreja, sacramentos ou sacerdotes, ou pelo menos minimizando a presença desses elementos na população.
Frei Beto e Frei Boff, né, o Leonardo Boff, seriam os pontas de lança desta empreitada. Formou-se uma comissão parlamentar, da qual fazia parte José Genuíno e os parlamentares do PSDB, com vistas à alteração da legislação do aborto, esterilização em massa e união civil dos homossexuais. O programa do PT não inclui esses pontos, mas a direção permitiu aos parlamentares agirem como entendessem no encontro nacional que se seguiu ao pacto com o diálogo. Olha isso, né? Tá falando essa questão, né? De que quem impôs essa coisa, ou seja, sei lá, antes, né, o PT, sei lá, falando que o PT era antes do Pacto de Princeton, assim, eu acho que dá a entender pelo menos que o PT era contra aborto, essas pautas mais progressistas. E aí, graças a esse Pacto de Princeton, graças ao diálogo interamericano, influência do diálogo interamericano, né, que é a esquerda progressista, aí o PT, até hoje, é a favor dessas pautas de legalização do aborto, esterilização, união homossexual. Enfim, isso dá para entender um pouco essa. Por que que, por exemplo, o PT, que seria a esquerda radical, está adotando essas pautas hoje em dia. A aceitação era fundamental porque o assunto faz parte da política externa americana, desde 10 de dezembro de 1974, quando o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos promulgou o Memorando da Segurança Nacional 200, também conhecido como Relatório Kissinger, sobre os problemas populacionais do planeta. Olha isso. Este documento explicita a estratégia detalhada pelo qual os Estados Unidos promoveriam agressivamente o controle populacional dos países em desenvolvimento, com a finalidade de regular e ter maior acesso a recursos dessas nações. O documento está baseado nas ideias de Malthus, né, de Thomas Malthus, né, as teorias malthusianas, e Paul Ehrlich, do crescimento zero e da bomba populacional. E entre as instituições que tomaram parte na sua elaboração estão a Planned Parenthood, Federation of America, que promove mais de 250 mil abortos por ano nos Estados Unidos, e a International Planned Parenthood Federation. Ou seja, tudo isso que aí faz parte o que? Essa coisa de controle populacional, que, né, a Daniela Jesus e eu comentamos no episódio sobre controle social, no episódio 65, toda essa questão de controle populacional, controle social, né? E aí, vê que tudo ali fazia parte de uma certa política, né? Esse relatório Kissinger, né? Lá de Henry Kissinger, que se não me engano era um secretário de Estado. Ele era secretário de Estado, esse Kissinger, né? Dos governos aí de Richard Nixon e Gerald Ford. Então, graças ao Kissinger que teve aí toda essa promoção aí da agenda abortista, principalmente por aqui na América. Então, graças aí também a Planned Parenthood, né? Continuando. O documento estabelece a resolução de que a Agência de Desenvolvimento Internacional, o AID, continuará, a ser utilizada para providenciar incentivos financeiros para países menos desenvolvidos, que desenvolvam programas de controle populacional através de 1. Aborto,
2. Esterilização. 3. Uso de contraceptivos. 4. Doutrinação de crianças através de educação sexual e coerção para restringir o número de filhos a 2 por casal. Então, sim, a educação sexual é feita para isso. Então a gente defende aí a educação sexual, acho que não, que tem que aprender sobre sexo na escola, não em casa. Enfim, os que a gente defende isso. Então, essa sabe muito bem a intenção aí da educação sexual. Que aí isso é assunto para outro, vai lá para outro episódio. É claramente estatuído que aborto é vital para a solução, pois nenhum país reduziu seu crescimento populacional sem recorrer ao aborto. Não é inteligente restringir o aborto, pois na verdade aborto legal ou ilegal já se tornou o mais difundido método de controle de fertilidade em todo o mundo. Recomenda, portanto, a distribuição de equipamento para induzir abortos como método de planejamento familiar, apoio direto da AID aos abortos, né, dos países menos desenvolvidos, estimular a informação, educação e treinamento para que promovam o aborto como método de planejamento familiar, apoio contínuo aos médicos dos países menos desenvolvidos para o uso de modernas técnicas usadas em ginecologia e obstetrícia, desde que incluam terminação da gravidez no seu currículo, pagamento direto a mulheres que desejam abortar como método de planejamento familiar ou a pessoas que pratiquem abortos. Ou seja, né, os países menos desenvolvidos, né, é claro que tem realmente um alto crescimento populacional, né, principalmente assim, né, lugares mais pobres, principalmente do Brasil, tem, né, famílias aí com mais de casais com, sei lá, com 5, 6 filhos, assim. E tem toda essa questão de planejamento familiar, né, aborto, contraceptivo, essas coisas. Isso tudo faz parte aí de um controle aí populacional e social, graças aí ao essa questão do diálogo interamericano, de apoiar essa questão. E aí, esse tipo de política acabou sendo aí adotada pelo Foro de São Paulo. Aí falando aqui, enfraquecimento dos partidos de elite, denúncias de corrupção. De outra parte, as questões levantadas impunham também o enfraquecimento dos partidos que sempre deram sustentação às chamadas elite dos países, tidos como responsáveis pela pobreza, que no caso do Brasil, por conclusão não declarada, eram o PFL, que hoje é o DEM, o PPB, que hoje é o Progressistas, e seus líderes como a CM, né, Antônio Carlos Magalhães, Maluf, Paulo Maluf, etc. Além de empresários e suas bases de sustentação na estrutura de governo. Processos por corrupção deveriam ser implementados sempre que possível. Então, essa era considerada a direita nos anos 80, 90. CM, Maluf, as coisas assim. Não se podia deixar de ter presente que nos 500 anos de civilização no continente, os pretendidos suportes das elites, na visão de Princeton, eram as Forças Armadas, e especialmente a Igreja Católica, com exceção da Teologia da Libertação, que só se diz católica por necessidade de permanecer atuando dentro dela. Já falei no episódio 80 sobre a Teologia da Libertação. A origem, na verdade. Há exceções de praxe daqueles que se preocupam com a questão social, sem se recordar da doutrina social da Igreja e da sua atuação através dos séculos, na defesa da vida, da liberdade,
a dignidade do homem muito acima do que hoje se entende por direitos humanos. As santas casas e as escolas espalhadas por todo o país fizeram mais pelo país do que todas as estruturas governamentais. Essa é a verdade, né? Aí tá há anos aí. Durante todos esses séculos a Igreja Católica realmente foi muito importante, né, na todas essas questões, educação, né, formação acadêmica, até dentro da saúde, com as santas casas. E aqui é importante, ó, enfraquecimento das Forças Armadas. Isso é muito importante para entender. Muita gente aí da direita critica muito os generais. Então essa questão é importante para entender mais ou menos o que aconteceu nas Forças Armadas durante o tucanopetismo. Então, fala aqui que esse era um dos maiores objetivos do diálogo interamericano. Redução dos efetivos, nova destinação, transformá-las nas forças da paz da ONU ou a elas submetidas como força de segurança regional, e a redução da capacidade de decisão política com a criação do Ministério da Defesa em 1999. Então, o Ministério da Defesa foi criado por FHC em 1999, que aí fala que este ministério existe nada menos do que 162 dos 179 países no mundo. A maioria se formou após a Segunda Guerra Mundial, pela necessidade de coordenar os três ramos singulares das forças: terrestre, aéreo e marítimo. Nos Estados Unidos, 4, com a autonomia dos Mariners. E tem se mostrado uma instituição eficiente. Mas o que levou à sua criação no Brasil não foi a eficiência militar, mas a necessidade explícita de acabar com a possibilidade de intervenção militar na política civil. Se fosse por eficiência, já existia o Estado-Maior das Forças Armadas. Então, justamente, para tudo de caso pensado, né? Porque teve aqui o regime militar no Brasil, teve em outros lugares da América Latina. Também ali nos anos 60 e 70. E aí, para evitar isso, qualquer coisa do ter uma intervenção militar na política, e aí foi criado esse ministério. Então, tudo de caso pensado. As Forças Armadas têm origem na necessidade, em certos momentos, de dar suporte para a diplomacia ou para atacar os inimigos que ameaçam o país. Ela também situações internas que dizem respeito à manutenção da ordem da lei, que ultrapassam as condições das polícias, que obrigam a presença das Forças Armadas. Pergunta a Graça Wagner, abre aspas, quem é o ingênuo que sustentará que qualquer outro no país da América Latina não poderá passar por situações semelhantes à luta armada desencadeada por Castro no Brasil e outros países da América Latina? Como afirmar que, na missão de combater essas forças revolucionárias, as Forças Armadas não tenham de influenciar a política interna em razão de uma política de defesa que exige debates internos entre civis e militares? Como afirmar que a tradição da América Latina não exija, especialmente como mostra a história do Brasil, a necessidade de se fazer ouvir em certas ocasiões, especialmente em face da qualidade sofrível da classe política brasileira? Então, está falando justamente essa questão da criação do Ministério da Defesa, justamente para que não tenha mais a questão dessa intervenção militar, como houve em 64 aqui no Brasil. Realmente, por isso que os militares de hoje, né, principalmente os generais, eles estão tanto alheios à política hoje, né? É tanto que, por exemplo, o pessoal da direita critica muito. Pô, por que o general tá tomando ali a decisão a partir da ONU, de outras instituições aí globais e globalistas, né?
tipo OMS, essas coisas. Por que ele está tomando esse tipo de decisão? Por conta disso, muito por essa questão aí de sucatear as Forças Armadas também, né? Tirar qualquer tipo de poder para que as Forças Armadas ajam na questão da política, política civil. E o FHC, aqui no Brasil, os governos do FHC, contribuíram muito com isso. Por final, Lula aceitou em 93 convite de Fernando Henrique para entrar no diálogo, de que fez parte com restrições, enquanto seu introdutor não consumou a expectativa de apoiar Lula em 94, que estava no bojo deste pacto continental, com repercussões na vida dos países do continente. Embora não implicasse em uma união forçada de seus participantes, com sua nomeação para o Ministério da Fazenda e o sucesso do Plano Real, FHC anteviu a possibilidade de se candidatar, deixando Lula ver navios, mas só decidiu fazê-lo em fevereiro de 94, quando teve certeza do apoio de ACM e do PFL. O pacto continua de pé, embora fragilizado, inclusive porque, com a eleição de Chaves e a atuação das Farc, o diálogo se sente falando sozinho, embora em suas análises sustente que agora Lula é confiável e até democrata, como se não continuasse com seu compromisso fundamental com Fidel Castro. Então, tá falando, né, que o Lula assim aceitou toda a questão do diálogo interamericano, essa questão de apoiar somente aborto, né, e união homossexual, essas coisas, essas condições aí, vamos dizer, que o diálogo interamericano aí propôs aí ao Foro de São Paulo. Mesmo assim o FHC foi aí candidato à presidência, acabou aí assumindo o Ministério da Fazenda, aí teve o Plano Real e tal, e aí ele acabou aí se candidatando em 94 e venceu a eleição. Depois 98 também, e até 2002, quando o Lula foi presidente. Então, foi eleito presidente. Então, aí teve essa questão, né? Aí continuando aqui. Ao mesmo tempo, os principais representantes de ambas as organizações, FHC e Lula, aparentam não estarem rezando pela mesma cartilha, pelo menos por enquanto, mas desde que mantenham certos princípios do pacto, podem brigar um com o outro, à vontade, sem causar maiores danos aos verdadeiros objetivos estratégicos do pacto. Ou seja, tá falando daquela coisa da falsa briga entre FHC e Lula, né? Principalmente nos governos aí de FHC. Na verdade, aquela coisa do teatro das tesouras, que eu falo bastante aqui. Então, qual é o objetivo estratégico do Pacto de Princeton? Tudo bem. O Pacto de Princeton nada mais é do que uma tática política dentro de uma estratégia. Reunidos, Diálogo Interamericano e Foro de São Paulo, estavam realmente reunidos as correntes socialistas marxista e fabiana, para ajustar uma política comum para o Brasil e a América Latina, dentro dos objetivos mundiais de mais longo prazo. A Fabian Society, Sociedade Fabiana, é o produto de um movimento intelectual socialista britânico cujo propósito é atingir o mesmo mundo melhor possível socialista, defendido pelos marxistas, porém através de uma ação gradual e reformista, rejeitando os métodos revolucionários. Se a tática é divergente, os objetivos estratégicos são os mesmos.
Então, justamente o diálogo interamericano, ele representa esse tipo de política de uma dessa ação mais gradual e reformista. Então vê como é que o PSDB, por exemplo, aqui no Brasil, né, ele é aquela esquerda moderada, ao contrário do PT, por exemplo, que era aquela esquerda mais, né, marxista, mas um pouco mais radical. Se a tática divergente, foi fundada, a Sociedade Fabiana foi fundada em 4 de janeiro de 1884 por Sidney e Beatrice Webb, que escreveram diversos artigos críticos sobre a Revolução Industrial, nos quais sugeriram alternativas nitidamente socialistas. Mais tarde, tornaram-se profundos admiradores da União Soviética, principalmente da era stalinista, pela eficiência da economia comunista. Anteriormente, já existia uma Irmandade para a Nova Vida, da qual faziam parte os poetas Edward Carpenter e John Davison, o sexologista Henry Havelock Ellis e Edward Peace. Ambos seguiram juntas até a década de 90, quando a Irmandade se dissolveu e todos os membros passaram a fazer parte da Sociedade Fabiana, que adquiriu grande influência, inclusive nos fundamentos do Partido Trabalhista Britânico, em 1900, cuja carta de fundação foi escrita por Sidney Webb. Aí falando por que, né, desse nome de Sociedade Fabiana. Né? Seu nome, sugerido por Frank Podmore, é uma homenagem ao general romano Quintus Fabius Maximus, cognominado o Protelador, que advogava nas guerras púnicas, táticas de envolvimento e atrito ao invés de embate direto. O símbolo dos fabianos é a tartaruga. Então, se você vê aí, a procurar aí no Google aí sobre a Sociedade Fabiana, tá lá um símbolo de uma tartaruga, ou seja, é aquela coisa, né? Digamos assim, né? A implementação da causa socialista de forma lenta e gradual, como uma tartaruga, né? Já assim, aqueles radicais marxistas que a gente conhece assim, eles querem, né, aquela coisa de luta armada, pegar em arma, tirar do poder. Já o pessoal, né, fabiano, do socialismo fabiano, já é um pouco mais ali gradual, né, aquela coisa lenta e gradual, como a gente vê assim, personificada nos políticos do PSDB. Aquela coisa, né, o socialismo mais moderado, né? Então, um pouco para entender sobre essa questão, né, justamente como dessa estratégia das tesouras que foi feita aí, atualmente aqui no Brasil, de uma linha assim, mais marxista, que seria aí de Lula, do Foro de São Paulo, com a linha fabiana de FHC e do Diálogo Interamericano. Então, isso foi aí, né, já terminou aqui o capítulo. Isso foi importante para entender como foi aí, ou seja, digamos assim, moldada a política atualmente aqui na América Latina nos últimos anos. Muito por conta desse Pacto de Princeton que foi lá, né, de 1993, nesse pacto aí do Foro de São Paulo com o Diálogo Interamericano. Então é isso. Muito obrigado por ouvirem e até a próxima.